Nossa aula de História do Pensamento Econômico. Estamos agora fazendo uma viagem pelo século XX, pelas novas teorias, do século XX que foram surgidas a partir de problemas do passado, problemas que podem ter sido gerados até pelos próprios pensamentos teóricos, pela forma de ver a sociedade, ou problemas que foram gerados por uma questão comportamental, o comportamento dos agentes econômicos envolvidos com a ânsia capitalista da lucratividade, da acumulação de capital. Enfim, o fato é que o século XX ele vai ser um século bastante importante do ponto de vista da reformulação das teorias econômicas até então dominantes. E como vimos no bloco anterior, nós tivemos um primeiro insight dessa revolução teórica com o surgimento do keynesianismo, a figura do Keynes, extremamente importante, o Keynes ainda é um economista muito discutido na atualidade, porque foi ele que trouxe a discussão da política econômica, a discussão da necessidade da política econômica, o resgate do papel do Estado na economia, não só um Estado de justiça, de proteção social, um Estado de contratos, como era a época da antiguidade ou até da constituição jurídica e institucional do Estado, das leis, das ordens, dos costumes, mas ele traz um Estado interventor, aquele Estado que vai interferir na ordem econômica, aquele Estado, através do governo, que vai promover política pública para ajudar o mercado a encontrar novamente o seu caminho. E que caminho é esse? É o caminho do crescimento e o caminho do desenvolvimento econômico. E aí, então, a teoria keynesiana, ela ainda é uma teoria muito discutida, tem vários seguidores, há algumas contradições dentro da teoria, há algumas conquistas que foram efetuadas por governos ou por países que seguiram as teorias keynesianas, mas o fato é que ela é ela foi mainstream durante muito tempo na história do pensamento econômico, como eu disse no final do bloco anterior. Durante 50 anos no capitalismo, praticamente todo mundo capitalista viveu sobre os dogmas do keynesianismo, dadas as conquistas que foi efetuado logo após a Grande Depressão. E aí voltamos então para a interatividade que eu te ofereci. Sobre a teoria keynesiana, é correto afirmar a alternativa D, é uma teoria de crescimento econômico. Nós já vimos aqui, anterior a esta aula, a unidade 1 e a unidade 2, apresentando para você o mercantilismo, a fisiocracia, os pressupostos metodológicos iniciais do Homo econômicos, depois voltando para o classicismo, o marginalismo, o utilitarismo, o marxismo ali também. Em cada uma dessas escolas de pensamento econômico, você tem preocupação tanto com crescimento quanto com desenvolvimento econômico. Algumas com uma veia um pouco mais social, olhando para a questão da sociedade e do desenvolvimento econômico, outras horas olhando simplesmente para o crescimento do produto. Quando a gente chega com a Revolução Keynesiana, a teoria keynesiana, principalmente com o livro A Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, a preocupação é com o crescimento econômico. A preocupação aqui está onde? Com o PIB, os cálculos agregativos que serão explicados pela contabilidade nacional. Os cálculos agregativos, ou os agregados macroeconômicos que são trazidos pela contabilidade nacional, que hoje a gente convenciona chamar de contabilidade social. Então, cálculo do PIB, cálculo do PNB, cálculo da renda de equilíbrio, qual é cálculo do PIB per capita, traz tudo aqui de arcabouço instrumental e matemático para justificar a interferência do Estado por política econômica. E quando a gente discute política monetária, política fiscal, política de rendas, política cambial, todas as políticas elas estão impregnadas de uma veia keynesiana, propriamente dita, a política fiscal, aquela que trabalha com o orçamento do setor público. Então, sobre a teoria keynesiana, é correto afirmar, a alternativa D é uma teoria de crescimento econômico. Alternativa A, trata-se de análise de economia de longo prazo? Não, como eu disse anteriormente, é uma economia
de curto prazo. B. Não foi importante para a formulação de política econômica? Muito pelo contrário, é a própria importância. Alternativa C. É uma economia de estabilização econômica do ponto de vista financeiro? Não se pode afirmar. Mas eu também não posso dizer que é uma economia de estabilização, uma economia de desestabilização, melhor dizendo. Não posso dizer que o que o keynesianismo visa é uma economia desestruturada ou desestabilizada. Não se pode afirmar isso. O que se pode afirmar é que a conquista do curto prazo passa por déficits públicos e o déficit público, quando necessário, acaba desestabilizando a economia, que de alguma forma a própria política econômica, pode ser pelo lado monetário, vai tentar buscar essa estabilidade novamente. Alternativa E. Analisa a economia diante das hipóteses da concorrência perfeita? Negativo. As hipóteses da concorrência perfeita, elas param na década de 1930, assim como cessa aquela lei de Sé, em que a oferta cria a sua própria procura. Há agora o reconhecimento de que as economias elas estão em competição imperfeita. A imperfeição dos mercados gera a necessidade da regulação e da intervenção governamental. Então agora nós já estamos no mundo mais moderno da concorrência imperfeita. E logo após o keynesianismo, uma outra escola de pensamento econômico muito importante, vinda agora da escola de Chicago, vai ser o monetarismo trazido por Milton Friedman, ou também pode ser chamada de pensamento friedmaniano, né? Ou seja, o pensamento de Milton Friedman e o monetarismo. Milton Friedman, ele é norte-americano, e quais são suas principais obras? A Metodologia da Economia Positiva, de 1953, Capitalismo e Liberdade, de 1962. O que faz então o Friedman? Análise da importância da circulação da moeda na economia pelo lado da política monetária. E análise fundamentada na teoria quantitativa da moeda. Veja aqui que interessante. Com o surgimento do Milton Friedman, aqui na década de 50 e na década de 60 do século XX, nós vamos ter uma reviravolta em termos de pensamento econômico dominante. Até então, qual era o pensamento econômico dominante? Era o keynesianismo com a política fiscal. Quais são os problemas que a política fiscal trazia para a economia? Como nós vimos anteriormente, uma questão de desestabilização financeira e monetária, uma questão de déficit público extremamente elevado e um processo inflacionário também que vai se apresentar lá para frente como uma crise, né, uma nova crise do sistema capitalista de produção em função do excesso de moeda. Então, o Keynes está pensando que o que guia a economia para frente é a política fiscal. O que guia a economia para frente é a política fiscal expansionista, seja por diminuição de carga tributária ou prevalecendo os gastos governamentais e os investimentos governamentais. O que o Milton Friedman vai trazer, apoiado na teoria quantitativa da moeda, é de que a política fiscal ela é inoperante para impactar tanto os variáveis reais quanto variáveis nominais da economia. Na verdade, na visão do Milton Friedman, a política fiscal ela impacta somente variáveis nominais e ela não consegue, ao longo do tempo, fazer com que o crescimento econômico ele seja percorrido de forma sustentada. O que ele vai pregar é que o ativismo da economia, o que tem que empurrar a economia, não é a política fiscal pelo orçamento governamental, mas o que tem que empurrar a economia é a política monetária, trazendo uma importância muito grande para o papel que o Banco Central desempenha. Qual é o papel que os bancos centrais de cada país vão desempenhar nos desajustes da economia? Então ele está olhando a economia não pelo lado do mercado de bens, mas ele está olhando a economia pelo mercado monetário. Se nós estivermos aqui olhando
para um instrumental IS-LM, o Keynes está olhando a economia pelo mercado de bens, curva IS. O Friedman está olhando a economia pelo mercado monetário, a curva LM. Então ele está vendo o ativismo da política monetária. Então ele muda a forma de verificar a presença do Estado na economia. Enquanto pelo keynesianismo é pelo gasto público, o monetarismo vê a intervenção do Estado pelo lado monetário e pelo controle da moeda, pelo controle da quantidade de moeda que circula em um país. O que o Friedman traz para a gente? Alterações na oferta de moeda causam impacto no comportamento dos agentes econômicos. Ou seja, o que gera impacto no comportamento do agente econômico não é o fato do governo estar gastando, mas o que influencia o comportamento do agente econômico é a quantidade de moeda que circula em um país. A maior ou menor rapidez que essa moeda chega ao bolso de um cidadão é que vai impactar o comportamento desse cidadão. E aqui eu estou olhando também qual é o papel que a taxa de juros desempenha no mercado monetário como um influenciador de comportamento. Então, se eu tiver um volume muito grande de dinheiro em circulação, qual é o nível de juros dessa economia que compensa o consumo ou compensa a poupança? E se a taxa de juros for muito baixa, qual é o meu incentivo para consumir ou qual é o meu incentivo para poupar? Então, quem influencia o comportamento do agente econômico é o lado monetário, não o lado fiscal. E o comportamento do agente econômico, para Friedman, é previsível. Ou seja, o agente econômico ele toma as suas decisões de forma corriqueira e ele é pouco impactado por agentes externos. Que agente externo é esse? O próprio governo. Ele vai dizer que a intervenção do governo, por melhor que sejam as suas intenções, nem sempre consegue fazer com que o agente econômico tome a atitude que o formulador da política econômica deseja. E o comportamento do formulador da política econômica também é previsível. Por quê? Toda vez que a economia estiver num período de recessão e o formulador da política econômica quiser ativar o consumo, o investimento, a geração da renda, quais são as opções que ele tem? Primeira, oferta de moeda. Segunda, baixa de taxa de juros. Ora, sempre acontece isso. Quando o formulador de política econômica percebe que a economia está numa trajetória de crescimento inflacionário e a formulação da política econômica quer diminuir o processo inflacionário, quais são as opções? Enxugamento da liquidez, aumento da taxa de juros. Pronto, esse comportamento do formulador da política econômica é previsível. Ele sempre vai adotar uma dessas saídas diante o momento que a economia está passando. E aí o comportamento do agente econômico também vai ser igual. Partindo disso, quais são as suposições, então, do monetarismo? A oferta de moeda influencia a renda nacional, que são as suposições teóricas do monetarismo. A oferta de moeda influencia a renda nominal. No longo prazo, a influência da moeda revela-se nos preços e em outras variáveis nominais. No curto prazo, a oferta de moeda influencia variáveis reais e causa movimentos cíclicos na produção e no nível de emprego. O setor privado é estável, previsível, sendo a instabilidade econômica resultante de políticas econômicas governamentais. Então é a política econômica que causa instabilidade e não o comportamento do agente. Ainda de pressupostos, diferenciação entre renda, o que vem a ser uma renda corrente explicada por Keynes e o que é a renda permanente explicada por Friedman. Renda permanente é a relação entre a riqueza humana e a riqueza não humana, ou seja, o que os homens podem produzir de riqueza e o que a sua riqueza acumulada pode produzir de maior riqueza. A moeda é um ativo que gera renda, então a moeda não é só um ativo para investimento, mas ela é um ativo que tem que ser olhado como uma forma de geração de renda. O agente econômico aprende com os erros do passado e ele aplica expectativas adaptativas no ambiente em que ele está.
Qual é a análise da inflação que o Friedman faz? Ela resulta da política monetária expansionista. E a análise do monetarismo faz que se considere a curva de Phillips. Então, toda vez que a gente fala de monetarismo, vem junto a teoria de William Phillips, que resultou na curva de Phillips. E o que a curva de Phillips ela mostra? Ela mostra a relação entre a taxa de inflação, que nós temos aqui é a taxa de inflação, e aqui a taxa de desemprego. Qual é o nível de inflação que eu tenho no país e qual é o nível de inflação, qual é o nível de inflação que eu tenho no país e qual é o nível de desemprego que eu tenho no país. E a que conclusão chegou o Milton Friedman junto depois da análise do William Phillips? A conclusão é de que há uma relação inversa entre inflação e desemprego. Se há uma inflação muito elevada e o formulador da política econômica quer diminuir a inflação, ele vai fazer isso a expensas da elevação do nível de desemprego. Então, toda vez que um programa de estabilidade econômica ele acontecer, a elevação do desemprego acontece de forma conjunta. Vamos aqui então a mais uma interatividade. Considerando a análise de Friedman do monetarismo e a curva de Phillips, indique a alternativa correta. Alternativa A. O monetarismo é uma teoria não inflacionária? Alternativa B. A curva de Phillips apresenta relação direta entre inflação e desemprego? Alternativa C. Política fiscal é totalmente eficaz no monetarismo, bem como na curva de Phillips? Alternativa D. No monetarismo, os agentes econômicos procuram entender a formulação da política monetária por parte do formulador. Alternativa E. No monetarismo, a política monetária deverá ser sempre contracionista. Daqui a pouco retomo a aula.